E aí entra um ponto muito interessante aqui pra gente. Vocês perceberam que nesses dois últimos estudos que a gente está fazendo, né? Esse e o anterior, como a comida e a bebida está relacionada com a vinda do reino? Sempre quando Deus vai falar a respeito de juízo, ele sempre menciona essa questão, né? Da comida e da bebida. A gente falou lá dos tempos de Noé, né? Comiam, bebiam e davam-se casamento. Aqui, de novo, o mau servo, qual que é a atitude dele? Ele passa a comer, a beber, a embriagar-se e espancar. Ou seja, sempre está relacionada essa questão, né? Da comida e da bebida com o juízo. E esse é um ponto interessante que a gente vai abordar aqui. Então, a gente tem aqui dois exemplos nessa história que Jesus contou. Um exemplo a ser evitado e o outro a ser seguido. Tá bom? Então, qual que é o exemplo a ser evitado? A gente começar com o lado pior, acho que fica mais fácil pra gente. Olha só, qual que é algo que a gente tem que evitar na nossa vida? Dizer que o Senhor demora. Tá certo? Lá no verso 48 de Mateus 24, o que o mau servo fala? O meu Senhor demora a voltar. Então, eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, eu vou fazer as coisas da maneira que eu acho que é melhor e pronto. Tá certo? Ele demora para voltar. Só que dizer que o Senhor demora para voltar, e aqui a gente sabe que esse Senhor é o Senhor Jesus, né, é o retorno dele, eu dizer que o Senhor Jesus demora a voltar, né, eu estou contradizendo a própria palavra de Deus. Porque lá em Apocalipse capítulo 22, no verso 7, o próprio Senhor Jesus diz, eis que venho sem demora. Né? Ou seja, quando eu falo o Senhor demora para voltar, não vai voltar agora. Perceba, que tem uma linha muito tênue que a gente tem que seguir, né? Eu não posso nem marcar data para a volta de Jesus, mas eu também não posso o quê? Achar que a volta dele está indefinida num ponto muito distante que ele vai demorar. É isso que a gente está aprendendo aqui. A vigilância envolve o quê? Você estar preparado para a volta do Senhor Jesus como se ela fosse acontecer amanhã, por mais que não seja. Tá certo? E também eu não posso ter a postura de falar, vai demorar muito. Né? Faz 2000 anos que estão falando a respeito da volta de Jesus, não vai ser agora. Então tem muitas pessoas que têm essa postura. E essa postura é a postura de alguém que é o quê? Hipócrita. Porque ela diz aguardar a volta do Senhor Jesus, ela diz desejar a vinda do Senhor Jesus, mas através das suas atitudes, principalmente, ela declara que ele vai demorar para voltar. E isso lá em 2 Pedro, no capítulo 3, nos versos 3, 4 e depois no verso 9, a gente vê que essa atitude é uma atitude, igual o Senhor Jesus falou, dos hipócritas e dos infiéis. Tá certo? Olha o que está escrito lá em 2 Pedro, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em 2 Pedro, no capítulo 3, vai lá no finalzinho, se você for lá em Apocalipse, no último livro, volta um pouquinho, você vai chegar ali na carta de 2 Pedro, no capítulo 3, nos versos 3 e 4, e depois o verso 9. Quem encontrou, pode abrir aí o microfone e ler para a gente esses textos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4, e depois o verso 9. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, olha só, o papel de falar que o Senhor Jesus demora para voltar, ou que ele não irá voltar, é de quem? Dos escarnecedores, tá certo? São eles que ficam falando, não, as coisas sempre continuaram do mesmo jeito que tá, o mundo sempre foi assim, esses sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus sempre existiram, são eles que agem dessa maneira. Porque o verdadeiro servo, né, ele vai se atentar para a volta do Senhor Jesus, e ele quer que essa volta seja o mais breve possível. Tá certo? Então, o mau servo, o exemplo que nós temos que evitar é esse exemplo de falar as coisas são como são e Jesus não vai voltar. Tá certo? Não está perto da sua vida.